até que volte à terra da qual foi formado, pois você é feito do pó e ao pó voltará. Essas palavras estão lá em Gênesis 3:19, o capítulo da Bíblia que narra a queda de Adão e Eva. E esse foi o preço que Adão e Eva pagaram por ter duvidado da palavra de Deus lá no Éden. Quando ele disse em Gênesis 2:17, se você comer desse fruto, certamente morrerá. Mas aí então, tentados pela serpente que levou-os a duvidar da palavra de Deus, eles comem do fruto e aí eles começam a sentir as consequências da tragédia do pecado. E a partir de então, a partir desse capítulo da Bíblia, nós presenciamos a maior tragédia de todos os tempos, o pecado. Não só a tragédia para Adão e Eva, mas a tragédia que se estendeu a toda a humanidade. E com certeza isso não era o final feliz que Adão e Eva esperavam. Mas ainda bem que esse não era o final. Paulo afirma lá em Romanos 5:20 que à medida que o pecado aumentou, a graça de Deus se tornou ainda maior. O pecado arruinou a vida de Adão e Eva e, consequentemente, de todo mundo. Mas ainda em Gênesis 3, nós podemos observar alguns vislumbres da graça de Deus. Em primeiro lugar, numa promessa que Deus faz ali para Adão e Eva. A primeira coisa que Deus fez ao castigar o casal e a serpente foi dar esperança para Adão e Eva. Interessante que quando Deus chama Adão para prestar contas, ele justifica o pecado e culpa a esposa. A esposa também, Eva, justifica o seu pecado culpando a serpente. Mas ao invés de Deus começar os seus castigos ali, punições em Adão em primeiro lugar, ele começa com a serpente, lançando maldições sobre a serpente e pronunciando julgamento contra a serpente em primeiro lugar. Eu creio que isso serviria para que Adão tivesse um pequeno vislumbre de esperança ao saber que o pecado, a morte e Satanás, eles de fato seriam derrotados e não prevaleceriam. E lá em Gênesis 3:15, Deus diz para a serpente: farei que haja inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o descendente dela, da mulher. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Lá em Gênesis 3:15. Essa promessa de Deus indica a derrota da serpente, que é Satanás, por um futuro descendente da mulher. Ou seja, algum dia o descendente da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás. E também, além da promessa de Deus, nós vemos a provisão de Deus. Lá em Gênesis 3:21, nós lemos que o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher. Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, eles se cobriram com folhas de figueira. Mas Deus mostra aqui, agora, que cobrir o pecado não era uma questão tão simples assim. E não é da forma como o homem acha que ele deve fazer. A Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus havia dito para Adão e Eva: o dia que você comer do fruto, certamente morrerá. A morte está envolvida ali na consequência desse pecado. E a forma como Deus mostrou isso foi provendo para Adão e Eva roupas de pele de animais para cobrir o pecado, a nudez de Adão e Eva. Ou seja, a gente não sabe qual animal, mas um animal teve que morrer. Um animal inocente, um animal que não teve culpa nenhuma do pecado de Adão e Eva, ele teve que morrer para poder prover roupas para Adão e Eva. Interessantemente, séculos depois, quando chegou a plenitude do tempo, ou quando chegou o tempo certo, o tempo exato, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Lá em Gálatas 4:4, Paulo diz isso. A promessa começa a se cumprir. O descendente da mulher prometido lá no Jardim do Éden estava vindo para esmagar a cabeça da serpente. E esse filho foi chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 1:29. Na cruz,
Jesus efetivamente selou o destino do inimigo, embora ele mesmo, o próprio Jesus, fosse brutalmente castigado. E com a morte de Cristo, Deus nos veste, não com roupas feitas de animal, mas nos veste com a justiça do seu próprio Filho Jesus. Davi Murk, ele diz o seguinte no seu livro: as nuvens de esperança do jardim do Éden viraram raios de esperança no jardim do Getsêmani. Jesus Cristo recebeu o cálice da maldição da morte do seu próprio Pai, para depois dar um golpe fatal na maldição. A sua morte e ressurreição marcaram o começo do fim para as consequências do pecado. Jesus, o Deus homem, vestiu-se em carne humana para resgatar o homem pecador e imperfeito. Esse é o maior milagre da história, o milagre do Calvário. E o resultado disso é que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios 5,17. Isso é o que nós chamamos de o triunfo da graça. Ou seja, para aquele que está em Cristo, é possível você viver uma nova vida, não mais marcada pela maldição, não mais marcada pela tragédia do pecado, mas é uma nova chance de você recomeçar como pessoa, como marido ou como esposa, como família na sua vida. Mas isso para aqueles que estão em Cristo. Amém.